A graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amado irmão e amada irmã, Deus abençoe muito a vida de cada um de vocês. Eu sou o Vinícius da Michele. E eu sou a Michele do Vinícius. Sejam bem-vindos a mais um Bem Casado. Bem Casados, toda sexta-feira às 20 horas, o programa do seu casamento, do seu coração e até para quem está no pré-vestibular. Pastor, eu não sou casado. Que eu falo? Assiste aí o testemunho e vai aprendendo com aqueles que já estão na caminhada e isso é muito legal. Pois é. Você pode conhecer a gente, já está aqui um tempo seguindo, mas se você está chegando, visitando a primeira vez, esteja ligadinho aí na programação da IPP-TV. Você está na IPP-TV, a sua TV missionária. Por isso, se inscreve aí, clica no sininho, curte, comenta e compartilha e ajuda a TV missionária, que faz parte da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, do nosso querido pastor e a sua esposa ali, reverendo Arival Dias Casimiro, e a gente aproveita para mandar um beijo para a Tárcia, a sua esposa também. E a gente segue aqui no Bem Casados, o programa hoje está recheado de coisa boa, a gente vai ter novidade, a gente vai ter bate-papo, a gente vai ter sorteio, tanta coisa legal para acontecer, né, Michele? Sim. E aproveita, inclusive, para interagir no chat aí, porque vai ter sorteio de Bíblia no final. E o programa de hoje está com um tema muito legal. O sim de Deus, promessas e milagres. Isso é muito importante para a vida de cada um de nós. Como a gente sempre gosta de falar aqui, a gente ouve primeiro a voz do Criador, né, Michele? Sim, e na devocional. Criador do casamento, isso aí. O devocional, onde a gente para ouvir a palavra de Deus, o que Deus tem para falar, a gente sempre procura conectar com o testemunho do casal. No tema de hoje, né, que sim de Deus, promessas e milagres, eu queria te convidar aí, se você pode, abre a sua Bíblia aí, ou nos acompanhe na leitura. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23 e versículo 24. 1 Tessalonicenses 5, 23 e 24. Aí a Michele ajuda a gente na leitura da palavra de Deus. Vamos ler. O mesmo Deus da paz os santifique em tudo, e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é aquele que os chama, o qual também o fará. Amém. E baseado nesse texto, a gente pode pensar que Deus é fiel para cumprir as suas promessas. E eu acho muito legal porque o próprio apóstolo Paulo, que na sua carta para o casamento, Efésios capítulo 5, como eu sempre gosto de falar, é o texto áureo ali de 21 em diante, é o texto áureo do casamento. Isso nos faz lembrar o versículo 23, que a santificação faz parte do casamento para ambos, né? Assim como Cristo santifica a igreja, um ao outro também se ajudam a se santificar diante do Senhor, rumando para o trono da graça. O versículo 23 nos lembra isso, que o casamento também deve não só a santificação individual, mas para a família, para o cônjuge, né, para os filhos, a ajuda mútua em sermos conservados, íntegros e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, o casamento é um ensaio do casamento da igreja com o seu noivo, que é Cristo Jesus. Mas destacando o versículo 24, a gente percebe que, por exemplo, a fidelidade de Deus, ela não depende do nosso esforço, do nosso mérito, do esforço do nosso trabalho, seja o seu dinheiro, seja a sua performance, seja o que for, não depende disso. A fidelidade de Deus vem por causa da sua soberania, do seu amor. Por quê? Porque é o próprio Deus que tem sempre a iniciativa de amor. É Ele que tem a iniciativa da obra em nós. A própria palavra vai nos dizer que o próprio arrependimento vem de Deus, porque o Espírito Santo nos convence do pecado e do juízo. E é por isso que esse mesmo Deus que promete, Ele também completa a obra. É só você lembrar lá de Filipenses 1:6, que aquele que começou a boa obra vai completar essa obra em você. Então, chega um momento agora em que você precisa dizer assim, promessa de Deus para o meu casamento, eu preciso confiar na sua soberania, mas eu preciso fazer a minha parte, que é orar e buscar na sua palavra. Por isso que, em alguns momentos, quando a gente passa por desertos no casamento, é importante que o Senhor nos mostre que Ele é o autor e consumador da nossa fé, conforme Hebreus 12:8. E a fé nos ensina que nós não somos sustentados por acaso ou sorte, mas nós somos sustentados no Deus da aliança. Você está passando por um deserto? Creia nisso, que Deus vai completar a obra, que você precisa confiar na sua soberania, mas ao mesmo tempo no Deus da aliança e que você não vive um acaso. O testemunho de hoje do casal que a gente vai ver, você vai ver várias fases
que eles confiaram no Deus da aliança e por isso viram as promessas se cumprir e estão vendo até hoje. Aplicações para hoje, no nosso devocional. Nos desertos, confie no Senhor, que Ele continua escrevendo a sua história e a sua história é rumando para que a história de Cristo seja soberana na sua vida, mesmo quando parecer impossível. Na missão, lembre-se que o casamento é um chamado para glorificar a Deus. Por isso, com o testemunho de hoje, a gente espera que Deus abençoe muito a sua vida e incentive você aí a esperar o sim de Deus para completar a obra, porque Ele é fiel nas promessas e nos milagres. É isso, Michele? É isso aí. E agora a gente vai ver o lindo testemunho do nosso casal. Nossa história começou em 1998, num acampamento de adolescentes da igreja. A Ana Maria foi convidada por uma amiga e ainda nem conhecia a Cristo. Mas quando a vi, algo aconteceu. Deus falou ao meu coração que ela seria a mulher da minha vida. Decidi guardar essa palavra e me aproximar apenas como amigo. Durante 2 anos, construímos uma amizade verdadeira. Até que em 2000, depois de muita oração, pedi a Ana para começarmos a namorar. E ali começou a nossa caminhada juntos. Em 2003, no Natal, com a família reunida, dei um passo importante. Disse que queria terminar o namoro para começar algo eterno. Foi quando pedi Ana Maria em casamento, um momento inesquecível. Nos casamos em 30 de outubro de 2004. Vieram os sonhos, os desafios e também os milagres. Em 2007, nasceu nosso primeiro filho, Vitor Hugo, prematuro de 31 semanas. Foram 25 dias no hospital, dias difíceis, mas também de muito aprendizado sobre fé e confiança em Deus. Em 2012, nasceu Davi, veio no tempo certo, saudável e trouxe ainda mais alegria para nossa casa. Anos depois, em 2022, fomos surpreendidos com uma nova promessa. Ana estava grávida novamente. Em março de 2023, Bela nasceu com apenas 24 semanas. Os médicos deram 1% de chance de vida, mas Deus mostrou que para ele nada é impossível. Hoje, Bela é saudável, cheia de vida e um verdadeiro milagre. Hoje servimos ao Senhor com alegria. Eu, através do projeto O Mundo de Otávio, alcançando crianças com a palavra de forma lúdica, a Ana com o projeto Criança Vem com Manual, abençoando famílias com princípios bíblicos. Nossos filhos fazem parte disso. Vitor e Davi nos ajudam nas gravações e ministrações. E até a Bela, tão pequena, já inspira a fé de muitas famílias. Vivemos como família em missão. Sabemos que fomos chamados para ser canal de esperança e testemunhar que Deus é fiel. Ele cumpre suas promessas e faz além do que podemos imaginar. Gente, depois de um vídeo emocionante como esse, ele já está quase chorando aqui no meio do programa. Isso já dá uma prévia de como vai ser o testemunho. A gente queria dar as boas-vindas, né, Michele? Sejam bem-vindos, o Eglisson e Ana. Obrigada por virem contar pra gente essa história tão bonita, né? O Eglisson e Ana, sejam bem-vindos. Deus abençoe vocês, viu? Amém. Muito obrigado. Que alegria poder estar aqui, poder ver esse vídeo também e recordar tantas jornadas que passamos juntos de uma maneira tão preciosa, com tantos desafios, com tantas alegrias. Tantas vitórias também. E o Senhor nos mantém firmes nesse projeto família. Então isso pra gente é motivo de muita alegria. Bom demais. Deixa eu fazer uma apresentação rápida aqui, porque a gente tem uma proximidade, né? Eu e o Eglisson, a gente trabalha na mesma linha, que é a causa da Bíblia, né? E aí você tem aí a história do Mundo de Otávio, que é o ministério dele. O Mundo de Otávio. E o Mundo de Otávio tem uma Bíblia que é feita em parceria com a Sociedade Bíblica do Brasil, que tem parceria com esse programa, que tem parceria com a editora Ezion. E eu já queria anunciar para você, no final do programa, vai aparecer a imagem dela aí, da Bíblia Mundo de Otávio. A gente vai sortear, por isso se inscreve aí no chat, ó. Aí, tá aí tela. Aí, é bonita demais essa Bíblia. Bonita demais essa Bíblia, né? No Ministério Infantil. Eles vão explicar aqui, vai ser muito legal. Mas aproveita o link que tá aí,
já se inscreve, porque no final vai ter sorteio. E isso vai ser bom demais. Mas vamos ao que interessa, né, Michele? Vamos ao que interessa. A gente quer saber dos detalhes da história de vocês, né? Como que vocês viveram, né, as promessas e os milagres de Deus, né? Porque foram muitos milagres, né? Mas a Michele é bem curiosa, ela quer saber como conheceu, como foi o pedido de namoro. Gosta de saber dos detalhes, né? Os detalhes que fazem toda a diferença ao longo da caminhada. Com certeza. A gente tem um Deus que cuida dos detalhes, então a gente quer saber dos detalhes. Conta pra gente como foi. Conta aí pra gente, como é que foi? Como começou essa história? Foi em 1998. 98. Eu fui convidada por uma amiga da escola para ir no acampamento de adolescentes da igreja dela. E lá fui eu. Não era convertida ainda. E cheguei, eu brinco que eu fui para lá com uma propaganda que ia ser muita diversão, muito jogo, piscina. Choveu todos os dias do acampamento. O acampamento que mais choveu. Mais choveu, mas era o necessário para eu encontrar Jesus. E eu aí, não vi ele nesse acampamento. Você era no segundo plano, mas estava dentro. Eu não era Jesus. Fazia parte. Eu tava no pacote. Eu não vi você naquele acampamento, não. Mas aí eu vi no primeiro momento que eu a vi chegar, naquele momento que tá todo mundo na expectativa de chegar, de entrar no ônibus para ir pro local do retiro, quando eu a vi, o Senhor falou comigo. Ela falou assim, ó, essa é a escolhida. Que legal. Essa é que eu separei pra você. Tá vendo só por que a gente fala que é o pré-vestibular? Porque começou aí, ó, na adolescência. 16 anos a gente 16 tá vendo? anos. Eu nem imaginava que ele existia e ele me viu lá. E a gente nem se conhecia. Foi a primeira vez que a gente se viu, que ele me viu na vida, né? A primeira vez Porque que eu não frequentava a igreja, nada. Eu era amiga da escola ela era filha do pastor, inclusive. Filha do pastor. E esse é um detalhe muito importante, porque assim como Deus revela ao coração de Weglisson, fala rapidinho pra gente como é que foi o seu encontro com Jesus nesse acampamento. Eu consegui perceber uma alegria naqueles adolescentes que eu nunca tinha visto. Tava chovendo, ninguém pôde fazer quase nada. A gente acordava, tomava café, ia pro encontro, chorava horrores. Então ali eu consegui perceber que existia algo para me preencher. Aquilo que eu buscava. E assim, eu venho de uma família cristã, eu venho de uma família assim, eu ia todos os domingos na missa, eu era catequista. Olha só. Mas faltava alguma coisa e que eu encontrei ali. Foi realmente um encontro com Jesus onde talvez por isso eu nem tive olhos para ele, para nada, porque eu comecei a entender quem eu era, eu comecei a entender que eu podia ler a Bíblia, que Deus falava comigo. Olha que legal. Eu nunca vou esquecer o tema daquele acampamento. Era Ezequiel, tirarei o coração de pedra e colocarei o coração de carne. Olha que bonito. E eu entendi que lá eu saí com o coração de carne. E vocês bem jovens ali. 16 anos. 16 anos. Mas ao mesmo tempo, o coração de alguém já estava pulsando, né? Falando de coração, como é que foi, Weglisson? Meu Deus, foi assim, algo diferente pra mim, né? Porque eu adolescente e tal, aquele momento. E eu sou crente desde que eu me conheço por gente. Eu nasci em berço presbiteriano. Olha que legal. Eu nasci dentro da igreja, tem imagem minha. Presbiteriano. Tem imagem minha de 5 anos de idade. Eu em acampamento de igreja. Então, e presbiteriana de qual estado? Do Paraná. Do Paraná. Maringá e Paraná. Isso tudo aconteceu lá em Maringá, no Paraná. Maringá, no Paraná. Terra boa. Muito boa demais. Os pés vermelhos. Os pés vermelhos. Imagina como que ficou esse acampamento, cheio de chuva. Foi de uma terra só, a lama. A lama vermelha. Norte pioneiro do Paraná. Isso aí. Meu avô foi pastor lá. Olha! Ele plantou algumas igrejas lá, Cornélio Procópio. Que legal. Reverendo João de Souza Moraes. João de Souza. Minha família parte de manhã toda de lá. Que legal. Do Norte Pioneiro. Mas vamos seguir. Vamos. Não, e aí vocês se conheceram, né, adolescentes ainda nesse acampamento. Como é que vocês, assim, conseguem perceber a mão de Deus, né, o agir de Deus na história de vocês desde aquela época? Eu, com certeza, eu honro muito a vida dessa minha amiga, por ela ter tido coragem de me convidar, uma amiga da escola, para ir para um acampamento desse. Porque era um momento, eu estava com 16 anos, eu estava quase namorando um rapaz. Eu vou para esse acampamento,
E ali eu descubro que existe uma outra vida. Então, assim, somente Deus. E ainda me mostrar no primeiro dia pra ele, onde eu nem sabia quem ele era, ele ficou 2 anos orando. 2 anos. Ele se aproximou de mim, ele se tornou meu melhor amigo. Como eu era adolescente e eu não estava inserida, eu não tinha minha família ali, eu era aquela adolescente que ia sozinha. Então, eu acredito que ele contou para os pais, porque os pais dele me abraçaram, porque eu comecei a morar com a minha avó. Sim. Minha mãe mudou para Rondônia. Olha só. Então eu morava, só que a minha avó, ela que pagou esse acampamento para eu ir. Olha que legal. Pra você ter Minha ideia. avó. Investiu. Investiu. Então minha avó, ela A avó fazia, que salvou a família toda. ela me incentivava a ir para a igreja. Só que era longe, às vezes, imagina adolescente, era sempre de sexta-noite os encontros, tinha sábado dos jovens, tudo à noite. Os pais dele me abraçaram, eles me buscavam, eles me levavam. Olha que legal. Até hoje eu chamo meu sogro e minha sogra de tia Cida e tio Cassimiro, por Porque conta eles dessa eram época. os tios do departamento ali. Eles ajudavam Legal. muito, né? Eram muito envolvidos dentro do processo ali dos adolescentes e tal, porque eu era adolescente, minha irmã também, adolescente, eu tenho uma irmã, 3 anos mais nova que eu, e a gente tava ali. Então, meus pais também se envolviam muito nesse processo, e aí, lógico, né? Eu falei com os meus pais, aí, não, vamos levar ela, tadinha, ela vai a pé, volta a pé, vamos levar. Exato. E nessa condução aí, como é que foi da amizade ao namoro? Como é que foi isso? Foi uma jornada tensa. Porque nós nos aproximamos com uma amizade. Mas aí. Mas o seu coração, mas as coisas vazam nos bastidores. A notícia Porque o vaza. seu coração queria, né? Meu coração queria, sim. Já sabia. E eu queria me aproximar por conta disso, para conhecer mais, melhor. E aí chegou um determinado momento que ela soube das minhas segundas intenções. Das boas intenções. Das boas intenções, né? Não Eu eram nem tinha ele segundas. como um irmão pra mim. Como ele me ensinava coisas da igreja, ele me ensinava como funcionava. Então, eu abria meu coração pra ele. Até que, eu nunca vou esquecer, em fevereiro de 2000, nós estávamos, a igreja tinha uma chácara, a gente estava lá, e aí falaram, Ana, você não percebe que ele gosta de você? Imagina, gente, ele é meu irmão. Não, ele gosta de você. Aí eu me senti traída, sabe? Olha só. Aí eu falei assim, não, eu vou cortar relações. Sério, afastou. que ele tá comigo, ele tá se fazendo de amigo Olha. pra namorar comigo, então eu vou cortar relações. Com mais de 6 meses sem falar comigo. Não. Uma coisa assim. Não, Foi- ficou. Não, foi no começo do ano, em Pra maio. mim foi a gente- quase uma Pra eternidade. ele, Mas eu comecei a sentir falta da Muito amizade bom. dele. Olha só. E aí eu fiz uma oração. Eu falei, Deus, se ele é quem o Senhor tem pra mim, coloca amor no meu coração. Olha que legal. Porque eu acho ele muito legal. Eu não quero que ele sofra. Agora, se não sou eu que o Senhor tem pra ele, então tira eu do coração dele pra gente voltar a ser amigo. Olha que oração bonita. Foi. Foi. Muito legal. E aí eu comecei a sentir falta da amizade dele. Em abril era aniversário dele, aí eu mandei mensagem pra nem era mensagem, acho que a gente ligava mesmo, Ligava. né? Não tinha WhatsApp. Não, Dois não tinha dias. WhatsApp, nem O existia nada disso. SMS estava começando. Meu primeiro celular foi ele que me deu de presente, a gente já namorava. Não sei o quê. Muito bom. MSN depois. MSN, é verdade. Então ali eu comecei a sentir falta, e aí num acampamento de novo, Foi. de adolescentes. Aí, de acampamento é acampamento. Sabe aquela hora que o pastor fala, pega na mão da pessoa que tá do seu lado? E... Pronto. Pronto. Eu não, Exato. e eu Tudo tava, que ele queria, sabe quando né? você tá E eu na tava do lado. ponta, e aí você tem que ir pra dar a mão pro que tá na outra ponta da... Eu não vi, eu só fui indo assim de Esticou a cabeça mão e baixa. eu que tava Quando na eu outra peguei ponta. na mão, Ah, você estava na outra ponta. tava. Quando E aí ela eu esticou. peguei na mão, eu senti algo diferente, como se fosse um arrepio, igual o desenho assim animado. Que Quando legal. eu abri o olho assim do lado, era ele. Aí eu fiquei muito... Eu falei, que é isso que eu tô sentindo? Que é isso? E aí, isso era tipo sábado, a gente ia embora na segunda, quando foi domingo. E aí eu comecei a querer ficar perto dele, comecei Pronto. a querer Pronto. conversar. Eu comecei a achar Apaixonou, ele... né? Apaixonei. Aí no domingo à noite eu falei assim, Deus, será que é amor o que eu tô sentindo? Se for, então eu vou pedir pro Senhor para que ele me peça em namoro nesse acampamento. Pronto. Mas, gente... Só que era no último dia do acampamento. Eu tava Ela no fez meu- essa oração. Eu tava no meu quarto à noite. No último dia. Eu tava no meu quarto, pronta pra dormir. Era a última noite, no outro E dia eu a gente ia fiz embora. essa oração porque na minha cabeça eu pensei assim, e eu não contei pra ninguém. Falei assim,
todo mundo só pede o outro em namoro à noite. Eu nunca tinha namorado, né? Todo mundo só pede o outro em namoro à noite, então eu vou deixar. Gente, no outro dia, esse menino começou... eu preciso falar com você, preciso falar com você. Nunca vou esquecer, o ônibus chegando, 5 da tarde. E ele falou assim, olha, eu amo... E antes disso, ainda os meus amigos ainda aprontaram comigo, que tinha um lago grande, uma piscina grande, né? E eles não me empurraram dentro da piscina. Eita. Ele me De pediu roupa e namoro tudo. todo Eu tava todo ensopado. O inimigo Olha. tava querendo. Querendo me derrubar. Literalmente. O inimigo queria te derrubar. Literalmente tava querendo me derrubar o inimigo. E aí ele me pediu em namoro assim, falou, olha, eu gosto de você, já faz muito tempo, você é a mulher que Deus tem pra mim e tal. Eu fiquei em choque ali. E aí eu falei assim, olha, o ônibus chegou, nós vamos ter que ir embora. Vamos orar? Foi Ele desse falou, jeito, foi vamos. no último, nos 48 Foi. do segundo tempo. Antes E de entrar saíram no do ônibus. acampamento namorando. Não, Ele Não. pediu. ele Eu pediu. pedi. Aí eu, Segundo a oração delas. E tomei um Isso. gelão. aí eu falei assim, vamos orar. Boa. Aí, na minha cabeça, eu falei, a gente participava do grupo de King's Kids. Sim, Então, eu lembro. lembra? King's Kids. Eu era coreógrafa, então Que a gente legal. tinha toda uma liderança. Eu Tinha teria King's que Kids contar. na África e tal, vários Isso, e a lugares. gente fazia parte do Isso. King's Kids da nossa igreja. Que legal. Apresentava nas praças, em eventos, era bem legal. Aí na minha cabeça eu falei, nossa, ele me pediu em namoro. Eu nunca tinha sido pedido em namoro. Foi Deus, é ele que o senhor tem pra mim. Eu não conseguia acreditar. Foi muito rápido, muita confirmação rápida. Aí eu falei, bom, vamos falar com os líderes e tal. Eu comecei primeiro a minha líder. Ana, o Eglisson ora por você há 2 anos. Olha só. Olha. Porque tinha aquela amizade especial, né? No Isso, no que era King's de Kids 3 tinha uma meses. regra. Então, você vai namorar, então 3 meses orando, com acompanhamento dos líderes e tal. Isso. Que Eu já legal. tinha aberto o coração para minha liderança, para os meus discipuladores. Já tava orando há 2 anos. Todo tava mundo orando há 2 sabia. anos. Pra resumir, Menos você. na minha cabeça a gente daí ia ter uns 3 Mais ou meses pra orar, né? Todo mundo que eu chegava, falei com a minha líder da coreografia, falei com a líder do King's Kids, falei com a líder dos adolescentes, falei com o pastor de adolescente, todos eles falaram assim, ele já ora por você há 2 anos, ele já fez campanha, ele vem nas vigílias, então, tá liberado. Muito Tava bom. Já né? tá Tava com firme. você, vocês já podem. O nosso Jejum, sim, oração, vocês vigília. É, isso aí. Muito eu legal. já fiz a minha parte, a dela na oração. É. Uma coisa assim, eu queria falar para os pais aqui rapidinho. Se você tem adolescente em casa, volta o vídeo nessa parte em que a Ana orou, em que ela colocou diante do Senhor todas essas coisas para que os nossos filhos, a gente brinca que o programa é um pré-vestibular para o casamento, pré-vestibular. mas chama o seu filho agora e fala, vê aqui como é que foi a oração, o começo do namoro deles. E uma coisa muito legal, Ana, que você falou, é que o Timothy Keller fala muito. Todo namoro, ele deve começar primordialmente iniciado por uma bela amizade, por melhores amigos. E vocês já eram melhores Já amigos. éramos né? melhores Mais amigos. do que atração, mais do que beleza, e vocês são lindos, Exato. obviamente. Vocês são muito bonitos, mas assim, vocês tinham uma amizade. É, e isso foi. foi a base É. para vocês, não Foi. foi? Foi, base. com certeza. Foi uma base. E eu sou filha de pais separados. Então, meu sonho era ter uma família realmente estruturada, né? Que não. Então, assim, se tinha algo que eu queria acertar, era num relacionamento. Legal. Tanto que nós estávamos com 18 anos quando tudo isso aconteceu. Eu nunca tinha namorado, mesmo tendo me convertido aos 16. Então, foi muito especial, porque é quase que Deus desenha, para eu ter certeza que era Ele que Ele tinha pra mim. Sim, Foi. sim, foi tudo bem pontual, né? Tudo muito Bem pontual, É. exatamente. E isso moldou o relacionamento de vocês. Sim, Mudou sim. demais. Lá todo mundo conhecia eu, até hoje, a Ana do Egli, o Egli da Ana, né? Desde a adolescência. Nós servíamos até de inspiração Foi mesmo. para os adolescentes para mostrar que é possível. Sim. Né? Você pode sim orar, como começar. E eu tinha muitos traumas no sentido assim, por eu não ter vindo de um lar cristão e ele desde pequeno na igreja. E eu lembro de um acampamento, foi ali que realmente a ficha caiu. A gente já estava namorando, e aí a gente estava o King's Kids faz muito, né, apresentações para Deus. Sim. Coloca as cadeiras. As cadeiras. A gente apresenta como se fosse Deus ali sentado no trono e a gente apresentando pra ele. E aí eu fui pra frente e falei assim, não, nossa, eu nunca li a Bíblia direito, eu nem conheço os textos, eu tava cheia de dúvidas, eu tava lá no chão chorando pra Deus e tal. Eu não sou a pessoa ideal pra ele, eu pensando.
E aí ele chegou e falou assim, posso orar com você? Ele começou a orar comigo, e aí eu falei assim, olha, eu acho que a gente tem que terminar. Olha só. Porque eu não sou digna de você. E comecei a falar todos os meus medos e tudo. E naquele momento ele falou assim, eu te amo mesmo assim. Olha só. Foi. Então, ali eu tinha a certeza, eu só não sabia quando. Eu fiquei esperando em Deus quando, mas eu sabia que ele seria o pai dos meus filhos, que nosso relacionamento seria eterno. Olha que coisa boa. Porque ele falou exatamente isso, né? Como um cordão de 3 dobras que nunca se parte, assim éramos nós. Nós estávamos ali, né, debaixo das estrelas, eu, ele e Deus, porque tinha as cadeiras. Virou até música, né? Um amigo nosso fez uma música. Que legal, A gente até esqueceu No de nosso mandar. casamento foi tocado, ele E fez foi pra tocado nós. ao vivo, ele fez pra Nossa nós, história. pra nossa história. Muito Inspirou bom, uma música. Que legal. Que chama mesmo assim. E na trajetória cronológica, aí depois dessa entrega aí, como é que foi o casamento? Chegando lá. Fala aí, Wellington, um pouquinho. Olha, foi assim, algo muito especial. Primeiro que a gente teve um namoro, sabe, muito consagrado ao Senhor, então assim, com cuidado, um zelo muito especial. E quando foi chegando, né, o casamento, e a maioria dos nossos amigos também iniciaram um namoro e foram meio que casando, tipo assim, uma semana passada uma semana outra semana outro. Então foi bem legal participar de tudo isso e organizar tudo isso, né? Era uma decisão muito, muito preciosa para as nossas vidas. E a gente nem ganhava muito, meu Deus, era assim, se fosse olhar hoje, era uma loucura que a gente fez de casar. E você sem honrou, recursos. né, os seus pais, você Honrei terminou a meus pais, faculdade. Isso, E aí ele terminou a faculdade, no ano que ele terminou a faculdade, em dezembro mesmo, que foi em 2003, ele Foi, no mesmo ano ele nós me pediu em casamos. casamento. Em 2003. Não, Isso, não, aí ele pediu nós em casamento. Pediu em Ficamos casamento. noivos. Depois. No Natal de 2003, nós ficamos noivos e casamos em outubro de 2004. E o nosso casamento foi, assim, bem diferente de tudo, porque eu gosto de fazer as coisas bem diferentes, né? Meu lado criativo. E naquela época, tipo, há 21 anos atrás, tava surgindo as sorveterias self-service em Maringá. Sim. Que você podia ir lá, escolher... Aquele monte de doce. E aí pesar e tal. Tava se iniciando isso, né? E eu falei assim... E a gente ama sorvete. Eu gosto de sorvete, a gente sempre saía pra ir pra sorveteria. E aí eu falei assim, vamos fazer a nossa festa, a festa do sorvete. Olha. E foi só sorvete. Até hoje as pessoas lembram. Até hoje as pessoas lembram. E foi muito especial, assim, porque era aquele banquete de sorvete. As pessoas passavam assim com um prato, uma montanha de sorvete. Ninguém reclamou que a comida tava fria. Só teve sorvete, vocês acreditam? Muito bom. Só sorvete. Bom. Só sorvete. Maringá é muito quente. Foi muito E legal. o que eu acho mais legal do nosso casamento é o que ele falou, né? Nós planejamos, não foi assim de última hora, Sim. não. Nós planejamos. Foi um planejamento. Mas é tão incrível porque às vezes a gente fica esperando o momento certo, né? Eu ter minha casa própria, eu ter isso, eu ter Exato. aquilo. Mas a gente construiu juntos. Foi Foi construindo, uma né? Exato. construção. Né? Então nós vimos qual é a casa que vai caber, o aluguel que vai caber no nosso orçamento. Então nós fomos fazendo esse planejamento. Foi desenho. A gente foi tão abençoado. Glória a Deus. Sim. Tão abençoado. A gente Muito ganhou abençoados. geladeira, fogão, tudo que você pode imaginar. Montamos a Mobiliamos a casa. Então, Bom demais. E depois que a gente casou, como a gente foi crescendo profissionalmente. Foi. Eu muito bom. eu estava no último ano ainda da faculdade. Ele também, ele já tinha acabado, né? Então foi algo assim muito especial mesmo. Bom demais. Muito Gente, bom. a hora voa aqui Meu Deus. e a gente vai ter que chamar um break rapidinho. Não sai daí, porque casados, agora a gente vai ver o restante da história e do ministério deles também. Fica aí ligadinho, a gente volta já. A Oui Mademoiselle Semijoias alinha sofisticação e beleza, valorizando você com acessórios exclusivos e marcantes. Nosso foco é na qualidade, unindo bom gosto e atualidade em peças únicas e perfeitas. São detalhes que encantam e refletem sua personalidade e estilo individual. Fale conosco pelo WhatsApp 11 99667 3767 ou visite nosso Instagram @Oui-Mademoiselle Semijoias e conheça tudo o que a gente tem para você. Bem-vindo à Previx,
uma empresa de segurança e serviços que está comprometida em proteger o seu patrimônio e garantir a tranquilidade que você merece. Oferecemos uma gama completa de soluções de segurança e serviços para atender às necessidades do seu negócio ou residência. Nossos profissionais altamente treinados em segurança patrimonial, armada e desarmada, garantem a proteção do seu patrimônio 24 horas por dia, 7 dias por semana. Além de nossos serviços de segurança, também oferecemos uma equipe completa de apoio, desde porteiros e recepcionistas cordiais até auxiliares de limpeza dedicados. Na era digital, a segurança eletrônica se torna fundamental. Com a Previx, você pode contar com serviços avançados de monitoramento eletrônico 24 horas por dia, controle de alarme e imagens em nuvem para garantir a máxima proteção. Na Previx, segurança é nossa missão e prioridade. Protegendo o presente, garantimos um futuro seguro para você e para o que mais importa. Entre em contato conosco hoje mesmo e descubra como a Previx pode proteger o que você mais valoriza. Estamos de volta. E assim vocês casaram em 2004, Isso. Sim. né? E logo após, em 2007, não foi isso? É. Veio o Vitor. Foi. Curtiram uns 3 aninhos aí de 3 casado aninhos de e lua de tal. mel, Aham. né? Muito gostoso. E E aí com- veio o Conta Vitor. pra gente, como foi o Vitor? O Vitor foi o nosso primeiro grande desafio dentro dessa jornada, porque o Vitor, ele nasce prematuro de 31 semanas. Olha só. A Ana teve Eclâmpsia. um eclâmpsia, que também corria muito risco. E o Vitor, nós ficamos sabendo depois da médica que o Vitor, ela já tinha diagnosticado que ele já não estava vivo dentro do útero. Porque Olha ele já só. não movimentava, ele já Aquele não, exame do cardiotoco, eles Sim. conseguiram pegar. não conseguiram achar batimento cardíaco dele mais. Então ele estava parado, ele estava No exame. Por conta da pressão que estava alta. Eu cheguei a 20 por 12. E a doutora falou, uma pressão como essa é bem improvável que um bebê suporte. Sim, e o perigo de morrer os dois, né? Exatamente. E aí foi toda essa jornada, assim, essa Aí fizeram um correria ultrassom, antes porque eu de tava no entrar. hospital que não tinha UTI nel. Olha só. E aí fizeram um ultrassom pra ver a posição dele, pra ver certinho o que estava acontecendo e também pra preservar a vida dela, porque agora a prioridade máxima era ela, porque o bebê já estava A princípio. a princípio já não estava mais com vida. E aí a hora que fez, ele deu um joinha no ultrassom, mas Olha só. literalmente ele deu um Sério? like assim, ó. Sério. Fez um... Fez um joinha. A gente Fica não sabia tranquila de aí. Tô nada, aqui, né? hein, gente? Tô Foi aqui, né? impressionante. Foi um Ele milagre. Deu um Que like. lindo. Foi um milagre. Só que a gente não sabia, porque eu não podia ter altas emoções por causa da pressão. Sim. E a gente achou estranho, eu lá no hospital, ali no pronto atendimento do hospital, até o pastor foi orar por mim. Sim. As É, pessoas porque chegavam chorando em Porque prantos eles e a gente falaram ali pra minha tranquilo. mãe, a gente vai tentar salvar sua filha, o seu neto Olha só. não tem mais vida. Não tem mais vida. Então foi o nosso primeiro milagre, com certeza. Foi. E quando o Vitor nasceu, eu tive hemorragia sem parar. Então eu também renasci no parto do Vitor. Olha só. Porque só fui saber disso depois, né? Eu lembro do meu pastor, era aniversário da esposa dele, pastor Saulo, um abraço. E ele foi até lá, disse que aquela mulherada falando, ele falou, não, preciso ir no hospital. Ele entrou à noite. E eu passei o dia com hemorragia sem saber. Que eu achava, como era o primeiro filho, eu achava que era normal. Minha sogra me tranquilizou, não, é normal. E aí ele orou por mim, a hora que ele saiu, coagulou. Coagulou o E sangue. então, ao todo foram 25 dias de UTI, entre UTI e ganhar peso, foi algo assim. Nasceu com 1,5 kg, né? Nasceu e nós nos frustrou um pouco os sonhos. A gente queria ter uma família grande, de 4 filhos, e ali a médica falou que eu não poderia mais ter filhos, Sim. porque eu correria muito risco. Olha só. Porque foi o primeiro, então Ela já chega. quis já dar E uma ela já decisão falou assim, ali. ó, o próximo pode dar a mesma Mesma coisa. questão. E aí o risco tá mais em você do que na criança. E aí os dois podem ir. E assim, o primeiro filho foi planejado,
Fiz todo um pré-natal, fiz exames antes, sabe? Então eu confesso que eu fiquei muito amargurada. Sim. Uma mãe de prematuro, ela perde muitas coisas, sabe? Você perde o sair da maternidade, você vê outras mulheres com o bebê e você não tem o seu. Você chega em casa, não tem bebê em casa. Você vê O parto período da normal. UTI é muito difícil, E né? ter que voltar todos os dias no hospital. Todos os E ainda, dias. na época, o hospital que a gente estava, a UTI não era humanizada. Era bem Então nós restrito. éramos visita mesmo, era das 9 às 10 de manhã e das 8 às 9 à noite. Olha, visita Só. rápida, aquela Rápida. E a gente não tinha só. notícia mais do Vitor, a não ser nesses Foi momentos. muito doído, foi muito Nossa. difícil. Uma pergunta, como isso foi um aprendizado espiritual para vocês? Como é que vocês lidaram com isso, essas visitas rápidas, esses 25 dias? Olha, tudo à base da oração. O Senhor nos fortaleceu em tudo. Ali a gente só dependia dele nesse processo, porque estava na mão dos médicos, tinha tudo isso. Mas se não fosse o Senhor, a gente teria ruído muito mais. Então a gente se permaneceu firme nesse projeto, entendendo que o Senhor estava cuidando do Vitor. E pedindo a ele forças também para passar por essa jornada da maneira como a gente teria que passar. E uma informação interessante é que os médicos falaram para nós, os pais, normalmente, eles não conseguem ficar em UTI, o pai homem, né? Mas Sim. ele esteve presente Todas as visitas. Isso foi fez importante total para diferença. você? Para mim e pro Vitor. Olha só. Porque aí depois eu fui estudar, né? É a minha área. Você sabe que a mãe, ela faz uma projeção do bebê. E ela sempre faz aquela projeção do bebê gordinho, Sim. fofinho. Então, ter um filho prematuro te choca. Sim. É como se você rejeitasse inconscientemente, esse não é o filho que eu projetei. Mas o pai, ele não faz nenhuma. Nenhuma projeção. Nenhuma projeção. E aí, quando ele vê, ele dá muita força. Então, a recuperação do Vitor, ela foi surpreendente. Ele nasceria em junho. Ele nasceu em abril e em maio ele estava em casa. Então, foi uma recuperação muito rápida e eu louvo a Deus, porque ele realmente provou que ia ser um marido Muito bom. presente. Ele dormia o nosso quarto, eu ficava na cama com o Vitor, porque ele tinha o bercinho. Ele dormiu Depois que ele saiu da UTI, né? Depois foi que pro foi pra quarto casa. pra ganhar peso. Isso. Não, no quarto, lá no hospital. No hospital. No hospital. Ele No saiu da hospital. UTI e dormia foi no pro... sofá Ficaram, duro. lá ele ficou 15 dias Um dormindo no sofazinho duro, sofá daquele para não me sofazinho deixar ruim do sozinha. hospital. E ficava lá. Foi muito, todo Ô, muito Egson, especial. fala para os pais que estão em casa aí a importância da presença do marido e do Sim. pai. Meu Deus, a importância de um homem presente nesses momentos, tanto para dar suporte para sua esposa, quanto para o filho, porque ele também está percebendo. A gente acha que às vezes não, é um bebê, não está sentindo nada. Ali a gente está passando uma segurança, uma autoridade, e ali, em todos os dias eu estava ali, declarando a palavra de Deus, orando sobre a vida Glória dele, a Deus. colocava sobre a mão sobre a vida dele, declarava cura, declarava que ele ia ganhar peso, porque para um prematuro, o maior desafio é ganhar peso. Ganhar o peso. Ele Então, depende assim, do peso para sair, né? ali ele depende 100% do peso para sair. Ele precisava chegar a 2 quilos. Ele nasceu com 1,6 kg, mas ele perdeu muito peso. Quase chegou a 500 gramas, né? Tanto que a médica chamava ele de meio quilo. Depois ele ficou chamando ele de meio quilo muitos anos. E foi um processo muito, muito especial. E foi nesse processo que o Senhor me lançou mais para dentro do ministério. Porque até então eu era publicitário, tinha uma agência de propaganda, tinha muitos clientes, um volume de trabalho excessivo e gigantesco. E as coisas que eu fazia para Deus ficava meio que em segundo plano. E ali nesse processo de passar 25 dias praticamente morando dentro de um hospital e dando pouca atenção para minha agência, para minha empresa, quando eu voltei, os meus funcionários tinham levado meus clientes embora, tinham me roubado as coisas. Olha só. E aí nisso, aí eu falei, Senhor, e agora? Eu com um filho para criar, com uma família para sustentar, e agora sem mais nada, o que eu vou fazer? E aí o Senhor me despertou e falou comigo, falou assim, crie um gibi do Mundo de Otávio e distribua gratuitamente nos hospitais. Olha E ainda gratuitamente. daí que ela marcou o nascimento do Ministério Aí que nasceu o Mundo de originalmente para hospitais. Exato. E aí o Mundo de Otávio surgiu nesse processo de forja que o Senhor estava me forjando Olha ali só. e me separando. Ele me guardou dentro do hospital também, junto com a minha família, para a hora que eu saísse dali, eu saísse para uma nova jornada.
E aí essa jornada do Ministério Mundo de Otávio é 100% integralmente nisso. Eu parei de atender clientes seculares e comecei a focar tudo em ministério. Nos projetos do Mundo de Otávio, nas ministrações, que daí eu comecei a sair mais, aí abençoar as igrejas, os eventos. Ô Eglisson, então dá uma brifada para quem está em casa e não conhece nada do Mundo de Otávio, o que é o Ministério Mundo de Otávio? O Mundo de Otávio, ele é um ministério focado em alcançar o coração das crianças e levar a palavra de Deus com clareza, com ousadia, com alegria, mas principalmente com profundidade, para que eles possam se despertar ainda o quanto antes para uma caminhada com Jesus. Isso para toda a eternidade. Então, o Mundo de Otávio facilita isso, dá esse acesso, faz com que as crianças se apaixonem pela palavra de Deus, se apaixonem por Jesus e tenham um encontro genuíno com Ele. Maravilhoso. Esse é o Mundo de Otávio. Maravilhoso. Ó, vou aproveitar para reforçar. No chat aí tem o link. Se o Matheus puder colocar a imagem pra gente aí. A Bíblia, que a Sociedade Bíblica do Brasil fez em parceria com o Ministério Mundo de Otávio, tá aí na tela, ó. Vai ser sorteada hoje, talvez pro seu filho, pro seu neto, pra sua neta, pra sua filha. E aí você se inscreve no link que tá aí no chat. No final, vai ter sorteio aí, ao vivaço. Pra você, bom demais. A gente aproveita para chamar um breakzinho. A IPPTV, a sua TV missionária, tem um recado para você. E a gente volta já já. A Duarte Senior Care tem mais de 14 anos de experiência. É a sua melhor escolha em cuidados geriátricos, de serviços básicos aos mais complexos. Acompanhamento pós-operatório, atendimento especializado em Parkinson e Alzheimer, ou simplesmente cuidados diários. Atendemos com tecnologia de prontuário eletrônico e inteligência artificial. Venha nos conhecer e descubra como podemos cuidar de você ou de seus entes queridos. Ligue agora mesmo, 11 3477 4627 ou WhatsApp 11 93388 2767 ou acesse nossos serviços pelo QR Code Duarte Senior Care. A Mais Que Empreender, Recrutamento e Seleção oferece soluções completas para empresas que precisam contratar com assertividade, agilidade e qualidade. Nosso compromisso é encontrar o profissional ideal que vai além do currículo e que se conecta à cultura, valores e objetivos estratégicos do seu negócio. Oferecemos recrutamento e seleção personalizado, buscando candidatos alinhados ao perfil técnico e comportamental que sua empresa precisa. Análise de currículo com avaliação criteriosa, destacando as competências mais relevantes para cada vaga. Simulação de entrevista de emprego com preparação estratégica para candidatos que querem se destacar em processos seletivos. Para contratar o talento certo ou preparar profissionais para o mercado, a Mais Que Empreender está pronta para fazer parte da sua jornada. Entre em contato e descubra como podemos transformar seu processo seletivo. Voltamos. Bem casados, né? Voltamos no Mundo de Otávio e, na verdade, no testemunho de Eglisson e Ana, não é isso, Michele? É isso aí. E a gente continuando aqui, né, o testemunho do casal. Em 2012 veio o Davi. Isso. E vocês contam que o Davi é justamente o milagre porque ele nasceu sem susto. Né? O milagre da calmaria. Exatamente. E o que espiritualmente representa esse nascimento do Davi sem susto para vocês, né? E como é que foi o Na nascimento? família de vocês. A gravidez do Davi aconteceu, né? Foi a oração do Vitor. Foi. Porque até então, Foi o lembra, eu irmão não que podia pediu mais ele. ter filho. E o Vitor começou a orar. No aniversário dele, ele falou, cadê meu irmão? E aí o Ele Davi queria um irmão e que se chamasse Davi. Isso, ele que escolheu o nome. Só. E o Davi, eu tive muito medo de acontecer tudo o que aconteceu. Eu descobri que eu tinha muitos medos. Sim. Eu fui
realmente curti a gravidez lá pela 32ª semana, porque o Vitor nasceu de 31, eu Sim. falei, opa, Atenção até a ganhei uma 31ª. Aham. Então, o Davi, o que ele representa para nós enquanto família? Ele representa uma restauração. A gente chama hoje ele, já que temos 3 filhos, que ele é o recheio. Ele É o recheio do bolo, da o recheio da bolachada. bolacha, aquela parte gostosa, porque ele restituiu em mim os sonhos de maternidade. Eu senti ele mexer na barriga, Foi. eu pude sair com ele, entender Foi o que tirar é foto, sair. um Pude fazer bookzinho. book, então legal. ele restaurou sonhos para nossa família. Ele fez a gente, eu principalmente, entender que realmente Deus é um Deus de promessas e que cumpre infinitamente mais daquilo que a gente pensa. Uhum. E um bebê gordinho, fofinho, foi pra casa, pesadinho. O filho amado, né? Davi O filho amado. E ele é né? tudo isso. E ele é muito Claro amoroso. que o Vitor também, depois a Bela Sim. também são maravilhosos. E o Victor, vitorioso, né? Então, assim, já, A cada filho Vitória tem tem uma... um amor Tem da uma história. história, Seu né? nome Um representa. significado, né? Até a Bela. Bela. E falando da Bela, né? Em 2023, não foi isso? Isso, quando a gente acha que a família já está Isso. completa, Deus mandou a Deus Bela. mandou a Bela. Em 2023, ela nasceu de 24 semanas. Olha Então só. você já tinha o Vitor prematuro de 31. Isso. Aí ela veio e bateu o recorde Veio do bater irmão. o recorde. Eu falo que eu sou mãe de um prematuro extremo e de um a termo. Eu conheci Então os tem dois. todas as experiências. E a Bela, realmente, ela veio para mostrar que 1% para Deus é 100. Porque quando ela nasceu, o médico me deu 1% de chance dela sobreviver. Pensa, 24 semanas são 5 meses e meio. Né? Eu só fiquei grávida 5 meses e meio. E se ela sobrevivesse, ela teria muitas sequelas. E foi o maior deserto. Foram 126 dias na UTI. E diferente E agora tendo os dois, né? tendo os Tendo dois. os dois. E numa UTI que eu podia ficar o dia todo. O dia. Sim. Então, novamente, ele foi presente, mas sabe, eu gosto muito de falar sobre isso, que o que me fortaleceu foi a palavra. Uhum. Eu fiquei muito melhor, engraçado isso, né? Eu fiquei muito mais fortalecida no processo da Bela do que no do Vitor, por um exemplo. Sim. Porque no do Vitor eu ainda era muito nova, eu era muito imatura, eu não tinha esse relacionamento de devocional, de leitura bíblica, mas com a Bela não. Todos os dias, pela manhã, antes de ir para o hospital, eu peguei uma lista de versículos de não temas. Uhum. E ali foi realmente o que me fortaleceu. Cada dia. Acontecia alguma coisa na UTI, aconteceram muitas coisas. Muitas coisas. Não temas, tão somente crer. E eu fui lembrando, sabe? A jornada começou com Isaías 41:10. Olha só. Não temas, eu sou contigo. Não temas, eu sou o teu Deus. Uhum. Não temas, eu te ajudarei, eu te fortalecerei. Eu te segurarei com a minha destra vitoriosa. fiel do Senhor. Isso. Então eu falava, a Bela tá guardada na mão do Senhor. E inclusive, essa foi a oração que eu fiz nesse momento, porque foi tudo muito de repente. A Bela nasceu assim, a Ana foi internada numa quarta-feira. E ela nasceu na sexta. E nasceu na sexta. E a Ana foi porque ela tava com sangramento, sim. enfim. E aí, nisso, eu fui correndo pra lá. Mas e a hora que eu ele não assiste o cheguei, a hora parto que eu tão cheguei, rápido. eles já deram pra mim a roupa, entra que sua filha vai nascer. Foi tudo muito de repente. E nessa hora, vendo o desespero dela, entendendo também porque ela, como neuropsicopedagoga, sabia as dificuldades, as tensões, as possíveis sequelas Na e tal. minha mente, eu ia... Era impossível. Se tivesse uma filha viva, eu teria uma filha sequelada. né? E aí, nesse processo, quando eu entrei pra vestir a minha roupa e entrar junto na sala de parto, que eu pude presenciar isso, eu falei com Deus assim, Senhor, a Bela precisa de um útero. Ela vai encontrar na sua mão o útero que ela precisa. Olha só. A sua mão vai guardar ela e ela vai precisar ser guardada na sua mão como um útero da qual ela não vai ter mais. Então eu confiei toda a Bela, entreguei a Bela nas mãos do Senhor, literalmente. Falei, essa vai ser a jornada da Bela. E passamos por essa E nós fase. aprendemos o quanto orar a palavra pelos filhos, Exato. ele faz a diferença. Porque todos os dias a gente declarava a palavra, o Salmo 90, enfim. Isaías sabe? 41. Isaías 41, você tá guardada, filha. A UTI é um lugar que você não tem celular, você não tem distração. Uhum. E você não podia nem pegar seu filho. Entende? Então a única coisa que eu tinha era a voz. E ali o Senhor mostrou o quanto há poder,
a autoridade na voz de um pai, na voz de uma mãe. A importância da oração dos E ali pais, né? declarando Exato. o tempo todo vida, saúde, declarando versículos bíblicos o tempo todo. E eu gostei muito dessa Fortalecendo. sua oração, né? Que aquele útero que ela precisava seria a destra fiel do Senhor, né? Exato. Guarda Sua a mão. oração sacerdotal do Exato. pai também, né? Como Isso sacerdote do lar, né? Exato. A gente gosta muito de falar isso, não, o pai é o sacerdote do lar, mas na hora de pôr em prática Exato. é muito difícil, né, É Wesley? muito difícil. E isso precisa ser muito, assim, deixar muito claro para os pais, para os homens, né? Você precisa assumir esse papel. Não transfira esse papel para ninguém mais dentro da sua família. É você que precisa assumir esse posto como um sacerdote, como um guardião, como alguém que está ali para proteger e guardar a sua família, sendo um representante de Cristo naquele lugar. E ali eu me senti assim, eu falei assim, essa oração é para proteger a Bela, proteger a Ana, que também estava correndo riscos em todo esse processo. E o Senhor, Fiquei um ano tratando e o Senhor nos anemia. fortaleceu. De tanto sangue que eu perdi, eu quase morri mesmo. Foi. E o Senhor nos fortaleceu. E assim, eu ganhei um ânimo, uma força para permanecer ali todos os dias, com dedicação, com fé, acreditando em cada minuto, com tantas coisas que aconteceram dentro da UTI. Foi bom você falar de fé. Eu queria perguntar, Ana, essa redefinição, né, do caso da Bela, né, que fortalece ou reconstrói a fé de vocês. Como é que foi isso para você? Eu aprendi que tem coisas que não se explicam. Elas acontecem. Uhum. Eu entendi aquele capítulo de Isaías que fala sobre Deus. A gente tem uma mente tão humana que a gente nunca vai conseguir saber como é Deus. Uhum. Porque eu tentei colocar minha filha numa caixinha, ela tá de 24 semanas, ela não vai poder sobreviver, ela isso. Eu coloquei tantos cis, Deus me mostrou que ele faz infinitamente mais. Que 1% bastava para ele. Uhum. E quem vê a Bela hoje, agora a médica dela, ela tem que dar uma carta, porque a secretária, a primeira vez, não queria marcar. Não acredita que, não acreditou que ela era uma extrema A prematura. doutora só atende prematuro extremo, ela não é prematura. Não, ela é. As pessoas não acreditam. Então, Tão perfeitinha que Deus ela me tá. mostrou que ele é real. E que milagres ainda existem. E nos dias de hoje. E que nós podemos confiar nele. Confiar. Com certeza, com certeza. E que a palavra, gente, ela é o manual. É por isso que o Criança Vem com o Manual, eu falo. Sim. Por isso, tá? Tudo que a gente precisa tá na Bíblia. A gente Essa só é a precisa abrir e ler. Muito bom. E aí, falando nisso, né? Você falou do Criança Vem com Manual. Vocês têm o ministério de vocês, que é o Mundo de Otávio, e Criança Vem com Manual. Isso. Como que vocês juntam, né, o ministério e a vida no lar de vocês? Esse Porque equilíbrio aí, né? equilíbrio, porque os filhos de vocês também vivem Vivem. o ministério de vocês, né? Eu falo que eu acho que o ministério ele é sustentado pelo primeiro ministério, que é a família. Então, assim, e é por isso que eu acredito que o Ministério Mundo de Otávio, o Ministério Criança Vem com Manual, e agora tem o Victor.2G, que é o filho mais velho, primogênito, que está aí despontando também, já ministrando para a vida de adolescentes. Olha que legal. Então a gente formou um ambiente familiar onde esse é o nosso principal ministério, onde é ali onde nós estamos sendo forjados pela palavra, onde a gente dedica intencionalmente em discipulado, em instrução, em caminhar segundo os princípios e valores cristãos, para que eles possam estar fortalecidos na rocha como uma base sólida. E é isso que nos dá a base do que nós somos ministerialmente, ou seja, tudo aquilo que a gente vive ministerialmente é o que a gente já vive diariamente. Muitos produtos que surgiram do Mundo de Otávio foram de experiências nossas do dia a dia. Devocional Gamer, fazendo isso com o Davi. Preciosas pra pra Bela. Enfim, tantas outras jornadas. O próprio canal mesmo nasceu com o Davi dando a ideia. O Davi, com 4 anos de idade, falou assim, papai, as outras crianças têm o que a gente tem? Eu falei, o quê? Isso, de aprender da Bíblia, de devocional, a gente faz isso todos os dias. Eu falei, filho, não tem. Ele falou, então, como é que a gente pode ajudar eles? Eu falei, não sei, você tem uma ideia? E aí a voz de Deus veio através da vida dele. Falou Olha assim, que legal. E com 4 anos de idade, ele não tinha acesso à internet, nada. Aí ele falou assim, e se a gente gravar e colocar no YouTube?
Falei, é isso. Pronto. Olha aí, pronto. Ou seja, começa na família, né? Começa. Muito bom. É E a a, base, e a Bela prioridade veio tem para que ser a família. completar, E aí se porque fortalece. assim, vocês tinham 2 meninos, Aham. mas o mundo de Otávio para lidar com as meninas também. Precisava de um Então, mundo rosa. Exato. E o povo tá amando essa fase nova do Né? Otávio. É. muito bom. Muito bom. Em cada etapa, né? Caminhada aí, Deus sustentou vocês com promessas Foi. aí. Sim. E para cada Foi. uma delas, Deus tem o seu sim, né? Graças Seus marcos, né? Exatamente. E Deus está Exatamente. mostrando que ele continua sempre ali, Aham. à destra, mostrando Exato. para vocês E que ele assim, está ali. O É só Victor, permanecer, né? e o Victor o vitorioso, o Davi o amado, que veio para restaurar esse amor e, e esse aconchego. E a Bela, eu me surpreendi com o significado do nome dela. Porque Bela, além de bela, formosa e separada para Deus, né, consagrada a Deus, significa guerra. Olha, Gente, E bélico, eu né? aprendi lá com o Paulo Teixeira, lá Ó, na Reverendo Sociedade Paulo Bíblica. Teixeira, da SBD, olha aí que legal. Um abraço pro Paulão, é ele que me falou isso. E a gente nem sabia o Não. que a gente ia passar com a Bela. Sim. Porque pra gente era o nome que a gente queria Sim. dar pra ela. Na beleza da batalha, Exato. encontrar paz em Deus, né? Exatamente. Perfeito. E ela é a Gostei. guerreira E consagrada a Bela a Deus. vive pra glória de Deus, a gente Amém. fala. Que legal. que legal. Eu gostei muito, assim, que vocês foram sustentados pela palavra. Sim. E Isaías 41 foi o mote aí, né? Foi. A destra 41, fiel. 10, aham. Olha que É isso legal. aí. É uma mão que nunca perde batalhas, né? É a verdade. destra Perde a fiel. batalha. É isso. Então não Ele perderia. é Yavete Sabaoth, Deus dos Exércitos. É isso. Vamos lá, Michele. agora a gente vai ter que correr um pouquinho, porque Vamos. nosso tempo Já corre foi. muito rápido, corre mais rápido do que a gente. Aham. E vamos ao nosso primeiro quadro, Dica de Casal. E o Dica de Casal, agora vocês podem falar, talvez mais pontual, né? Que dica vocês deixam para os casais que estejam enfrentando batalhas assim, né? Que aos olhos humanos não tem perspectiva, E aguardam o cumprimento de né? promessas, E realmente só o milagre de Deus mesmo, assim. Vocês passaram por Sim. isso, né? Se fortalecer na palavra. É isso. E ter unidade, né? Unidade. Muitas vezes a gente fica querendo disputar, muitas vezes a gente fica querendo ter razão. Não, o que nos sustentou nesse tempo todo foi a palavra. Foi companheirismo, não dormir de cara feia um para o outro, Exato. resolver todas as questões e buscar em Deus a orientação necessária. A palavra é a base da família. E se a gente se sustentar nela, tudo se alinha. Essa unidade se fortalece nele. Esse amor se fortalece nele. Tudo se fortalece na palavra e no Senhor. Muito bom. É isso aí, muito bem. O nosso próximo quadro, Eu Ainda Digo Sim. Eu ainda digo sim, nosso momento de declaração de amor. Matheus, pode botar os coraçõezinhos Coraçõezinho na tela na aí. tela. Você no chat, clica aí no Tem coraçãozinho um coraçãozinho do lado. aí, ó. Clica aí, momento E romântico. por que o Eglisson ainda diz sim pra Ana e por que a Ana ainda diz sim pro Eglisson? Pode virar, é o momento que você Momento escolhe. romântico mesmo. Faz de conta que a gente não tá aqui, tá? Combinado. Amor, eu digo sim porque você é uma mulher extraordinária. Você tem me ensinado o quanto é bom ser amado. E nesse papel, nesse processo, ser amado é a principal coisa que tem na vida. E você me inspira, você me fortalece, você é uma mãe presente, você é uma mãe especial. E eu tenho uma honra de estar ao seu lado nessa jornada, caminhando juntos, unidos, com foco naquilo que o Senhor tem nos colocado, para que a nossa família permaneça por toda a eternidade. Então, eu digo sim, 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 sempre. Amor, eu digo sim pra você, porque você é o nosso protetor. Como os meninos dizem, você tem o abraço mais especial da casa, aquele abraço em que a gente descansa, aquele abraço em que a gente relaxa. Eu me sinto amada e cuidada por você, eu me sinto protegida. Eu sei que tem alguém que vai à frente, eu não preciso me preocupar. Você realmente é um escudo para todas as dificuldades que a gente tem. Você é um pai maravilhoso, você é um marido incrível, é um amigo, um parceiro. Por isso eu te digo sim, sim, sim. Muito bom! Olha aí, momento romântico. lindo, né? Que o Bem Casado sempre incentiva aqui. É isso né? aí. Melhores amigos
com um casamento enfeitado de romance. É verdade. essencial. E é isso aí. Bom demais. Mas agora a gente vai ao momento esperado aí. Sorteio! Sorteio da nossa Bíblia aí, Mundo de Otávio, uma parceria da Sociedade Bíblica do Brasil com o Ministério Mundo de Otávio. E a gente vai sortear essa Bíblia agora. Você se inscreveu aí? Se inscreveu, deu tempo, beleza. Se não deu, é agora a hora do sorteio. Então eu vou pedir ajuda aí para o pessoal da nossa técnica, se quiser colocar a imagem da Bíblia aí, mas daqui a pouquinho, em tela cheia, vai rodar o nome aí, ó. Vamos ver? Vamos lá? Vai rodando o nome aí, a gente aguardando, vai aparecer em tela. Quem será o Felizardo? Quem vai ganhar nessa noite a Bíblia Mundo de Otávio? Bíblia de estudo, hein? Se liga aí. Olha que legal, parabéns, você que foi o sorteado aí, Deus abençoe muito a sua vida, a editoraezion.com.br vai entregar essa Bíblia na sua casa, esse sorteio é uma parceria da SBB com a editora Ezion, a sua editora missionária, e aí você aguarda aí, que essa Bíblia vai chegar na sua casa, muito bom, bom demais. E a gente encerra aqui o programa. Muito obrigado. Naquele momento que a gente fala, podia ter umas 2 horas de papo. E olha que ia, hein? Podia ter umas 2 horas de papo, Ia não é mesmo. fácil. O Eglisson, obrigado pelo carinho de ter Gratidão. vindo aqui. Ana também, não é isso, Michele? Obrigada, gente, porque foi um papo tão gostoso, Sensacional. passou tão rápido. Obrigada mesmo por contar detalhes da vida de vocês, né, pra gente. Obrigada. Muito bom. Nós que agradecemos, foi um gente prazer. agradece. Foi uma honra. A gente tem um pedido, Eglisson, para você orar pelos casais, pelas famílias Sim. e por aqueles que estão pretendendo casar, né? Como a gente brincou aqui, Com né? certeza. Se inspirem em vocês Pra aí mim vai também ser uma para o honra. casamento. Pode orar para encerrar, por Sim, favor? com certeza. Pai Celestial, muito obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor fez da família um lugar precioso, um lugar seguro, um lugar onde o Senhor criou uma instituição da qual nasceu do seu coração. Eu quero aqui estar abençoando todas as famílias, ó Pai, que estão aqui vendo esse programa agora, ó Pai, que se eles estiverem com alguma dificuldade, se eles estiverem passando por alguma necessidade, Senhor Deus, que o Senhor venha com a sua provisão, com seu amor, com seu cuidado. Amém. E que traga cura, que traga consciência de um casal unido pela presença do Senhor. Amém. Que possam ser pautados na Tua palavra, Senhor Deus, que eles possam buscar refúgio e fortaleza naquilo que dá segurança, ó Pai. Que o Senhor abençoe, ó Pai, esse programa também, que alcance muitas famílias. Amém, Senhor. E que eles possam ser impactados com as histórias e que possam se inspirar para também formar famílias, aqueles que têm desejo de formar famílias. Pai, que o Senhor queime no coração, que o Senhor mostre o caminho certo através de uma amizade bem estabelecida e de um casamento firmado na rocha que é Cristo. Amém. Que o Senhor abençoe todas as famílias em nome de Jesus. Amém. Amém. É isso aí, pessoal. E até o nosso próximo. Bem casados. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.